Em João capítulo 9, abram aí em nome de Jesus, João capítulo 9, está logo depois de Malaquias, Mateus, Marcos e Lucas, lá no Novo Testamento. Quem não tem Bíblia aí, e hoje nós estamos com alguns convidados aqui, em especial minha irmã de sangue que está ali, que eu amo, é uma das irmãs que eu mais refino essa daí, amém, meu irmão? Essa aqui é a minha irmã que eu mais tenho uma... Engraçado que ela, levanta aí, Sandra, é a única que não é crente lá de casa, tem uns 6, mas é que mais se identifica com Jesus. Levanta aí, meu irmão, tá com vergonha? Tira essa máscara da cara, tira aí, levanta aí. Essa é minha irmã, viu? Tem essa carinha de nova assim, igual a mim, mas você é velha. Já tem uns 40 e blá blá blá, né, Sandra? 45? Já tem 50 já, é? Vou fazer 52, é. A gente ficou, o tempo passou pra gente, mas o tempo foi bom conosco. Amém? E como é que nós dissemos aos visitantes que estão nos visitando nesta noite? Amém? E se gostar, hoje eu vou fazer, eu não gosto dessa palavra apelo, porque Jesus ele não faz apelo a ninguém, né? Jesus ele te convida. E como tem algumas pessoas aqui que já vieram aqui umas 2 ou 3 vezes, e eu estou vendo aqui hoje, tem alguém aqui que não é evangélico? Levanta a mão, só quem não é cristão. Só quem não é cristão, só de um? Quem não é crente aqui? Isso, é você mesmo que eu estou olhando. E Deus está me incomodando nesta noite em fazer esse convite, sabe? Que Deus já me mostrou em meu coração que tu és serva dele. É você mesmo. E que você tem visto é você mesmo, você. Isso é você mesmo. E Deus já me mostrou em meu coração você fazendo aliança com Ele aqui dentro. Porque eu vou falar algo que o apóstolo Paulo falou a Lucas. Lucas era doutor, médico. E Lucas também era cientista, curioso. E uma vez que pegaram Paulo, espancaram e jogaram de um muro embaixo, Lucas, porque estava nesse local, nesta cidade, ele tratou de Paulo. Paulo estava em coma. E aí toda hora procuravam saber se Paulo tinha acordado. E aquilo indagou a mente de Lucas. E Lucas disse: olha, eu sou doutor, sou médico, mas também eu sou cientista. Estou cursando a faculdade, ciências. E eu quero saber porque tanto que as pessoas te procuram aqui. Aí Paulo começou a falar de Jesus para ele. Aí ele disse assim: olha, eu vou pesquisar sobre esse Jesus, mas vou te dizer logo, não vou seguir essa seita. Paulo, fique tranquilo, é muito difícil uma pessoa andar comigo e não servir ao Deus que eu sirvo. E ele se converteu a Jesus a ponto de escrever um dos livros mais intrigantes da Bíblia Sagrada, conhecida como Atos dos Apóstolos. Surgimento da igreja, a iniciativa de Pedro. Então ele não só fez uma aliança com Cristo, como ele se tornou um dos maiores escritores em relação à genealogia de Cristo na terra. Então quando a pessoa vem 1 ou 2 vezes é porque o Espírito Santo já está abrindo as portas do coração e a palavra está penetrando, sabe, dona Zil? Aí eu vejo uma pomba, né? O Espírito Santo em forma de uma pomba assim pousar naquela pessoa, e aí fica naquela, sabe? Eu quero a carne e o Espírito. Gálatas capítulo 5, 17. Aquela luta incessante. Mas sempre quem vence é o Espírito, naqueles que andam na presença de Jesus. Amém? Todos acharam? Capítulo de número 9, versículo 1. Esse é o 6º milagre que João relata no seu livro Entre os 7. Primeiro foi a bodas de Caná, que ele transformou água em vinho, onde o mestre Sala disse que o último vinho foi o melhor. Claro, quem fez foi Jesus. O 2º milagre foi a cura do filho do oficial. O 3º milagre, a cura do paralítico no tanque de Betesda. O 4º, a multiplicação de pães e peixes. O 5º, ele andando sobre o mar. O 6º, esse que nós vamos falar hoje, que ele curou um cego de nascença. E o 7º, e o mais, entre os mais, de todos os mais esplendorosos milagres de Jesus, depois de 4 dias,
em estado de decomposição, ele pede para que revolvam a pedra e pede para que o morto, depois de 4 dias, saia, e o morto sai andando, conhecido como Lázaro, irmão de Marta e Maria, lá na cidade de Betânia. Amém? Esta época em que Jesus cura esse homem, estava entre uma das 3 festas mais populares, que era a festa do tabernáculo, e Jesus estava naquele local, e nós vamos ver o que acontece. Para você que não acredita em milagre, fica com os ouvidos atentos e presta atenção que aquilo que não aconteceu ainda na sua vida, ou que você acha que não há uma probabilidade de acontecer, Deus, ele pode mudar o cativeiro nesta noite e pode transformar as suas ruínas em bênçãos. E diz assim a palavra do nosso Deus. Diga ao irmão que está do teu lado antes: Jesus está passando por aqui. Diga a ele: Jesus está passando por aqui. Diga assim a ele: não está vendo não? Diga: está cego? Ele vai te curar. Amém? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quer dizer mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, abre aspas, que significa o enviado, fecha aspas. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era o cego, que diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. E diziam-lhes: pois como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Yeshua, que quer dizer Jesus, fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e voltei vendo. E voltei enxergando, e voltei adorando, e voltei purificado, e voltei transformado, e voltei lavado, e voltei remido, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Não tem milagre que Ele não possa operar. A Bíblia diz assim, sabe, Paulo? Operando Deus, quem impedirá? Nem a morte, nem a doença, nem a decadência, nem a separação, nem a violência. Quando Ele opera, o milagre tem que acontecer. Então eu quero pregar nesta noite para crente que acredita em milagres. Pastor, mas esse problema meu é um quadro irreversível. Esta situação minha, pastor, já ultrapassou todos os limites. Na minha sã consciência não tem mais jeito. Não tem mais o que eu possa fazer. Na minha visão ótica, pastor, não tem. É como um avião sem combustível, voando nos ares. Quando você diz isso, ele diz: agora é que eu entro, porque é no impossível que eu acho, assim diz o Senhor. Quando você não pode, Ele pode. Quando você diz que não dá, aí é que dá. Quando você não opera, é Ele quem opera. Onde Jesus chega, meu amigo, o diabo cai por terra, tem que parar dentro de porcos.
o maluco volta a ficar sã, o paralítico volta a andar, o cego volta a enxergar, amém? O louco tem sua sanidade mental retornada, porque aonde ele chega, ele faz uma transformação, e nós vamos ver isso agora. Porque aconteceu isto nesse dia, e porque ele se difere dos outros milagres, além do que nós falamos aqui do tanque de Betesda. O homem com problema de catarata, glaucoma, ou outros problemas na visão, segundo a oftalmologia, há uma probabilidade de recuperação, né? Há uma probabilidade. Há situações, e coloquem isso bem dentro dos seus corações, que acontece em forma de miserabilidade na vida de vocês e na minha também, tão somente para que o nome de Deus seja glorificado. Aí a pessoa vai dizer assim: Deus é um Deus egoísta? Deus é um Deus que só pensa nele? Não, é porque mesmo Deus operando tais milagres, e sendo eles relatados diariamente nas igrejas, nós estamos cada dia apostatados dele. Imagina ele não revelando os teus milagres e mostrando a mim e a você que ele é Deus. Ou seja, este cego só nasceu cego para que o nome de Deus fosse glorificado. Tinha intuição dentro dos judeus na época, né? E é algo que a Bíblia ela traz umas evidências em relação a isso, somente no Antigo Testamento, que quando um pai de uma criança pecava, havia uma maldição sobre a vida daquela criança ou sobre a vida da pessoa que cometeu o pecado. É por isso que essa narrativa ela aborda três questões. Eles perguntam quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Aí Jesus, ele pergunta a ele ou os pais? Duas questões. Aí Jesus levanta uma terceira questão, nem ele e nem os pais. Esse homem nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Então tem problema nas nossas vidas que é para manifestação da sua grande glória. Então no versículo 1, vamos tematicamente estudar, como eu sempre gosto. E 2, aonde Jesus chega o milagre acontece. E diz a palavra que passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os teus pais, para que ele nascesse cego? E nós vamos ter a resposta, como eu falei há poucos instantes: nenhum dos dois. Esse problema que talvez você esteja passando é tão somente para que o nome de Deus seja glorificado, e para que alguém da sua vida, da sua vizinhança, da sua família, veja que há Deus. Se há Deus na sua vida, há Deus na minha vida também. Se há Deus nesse homem que está no seu lado, dessa mulher que está na sua esquerda ou direita, pode haver Deus na sua vida também. O importante é você olhar na direção correta. Como eu disse aqui, Jesus fala sequencialmente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não andar por esse caminho. Então tem coisas em nossas vidas que acontecem e a gente fica perguntando: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Você vai perguntar igual a Jó. 15 vezes ele ficou calado e não respondeu, porque era projeto de Deus que Jó passasse por aquele sistema, por aquela situação, para que o nome dele também fosse glorificado, mesmo antes da existência de Jesus Cristo. Está lá em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então no versículo de número 3, nem sempre é pecado. Ficaram de quarentena os amigos de Jó, quando Jó perdeu tudo, os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde. Ficaram 7 dias de quarentena com Jó. Depois começaram a consultar Jó: Jó, confessa o teu pecado, o que você cometeu para que Deus descesse tanto mal sobre a tua vida. É o que acontece nos dias de hoje, crentes céticos. Às vezes acontece alguma coisa com o irmão, pode ver que está no pecado, ali tem alguma coisa escondida, ali, aí começa a apontar o dedo de acusador e não tira, sabe? Em vez de tirar o gravetinho que está no seu, a trave que está em seus olhos, fica querendo tirar o gravetinho que está nos olhos. Se está passando por isso é porque está em pecado. Não, ali pode ter certeza. Bota o joelho no chão, ora ainda, faz assim, ora aí para ver se não está em pecado.
Aí quando os discípulos começam a questionar aquele cego que estava ali, Jesus fala: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Dá um pensamento de um Deus egoísta, né? Por que Deus é esse? Só para o nome dele ser glorificado? Aí eu te digo, igreja, e te respondo: com Deus assim, com Deus desta forma, nós estamos assim. Imagina se ele não fosse dessa forma. Porque infelizmente hoje nós temos uma visão caótica, completamente caótica do que é ser um adorador. Eu tenho aqui algumas pessoas que levantaram as mãos e confessaram que ainda não fizeram aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu te garanto, se eu trouxer todos eles aqui, eles vão trazer testemunhos negativos de crentes que eles conhecem. Por quê? Porque dá mau testemunho das suas vidas diante do altar de Deus. Não pensa que vocês estão diante do altar de Deus só na hora da pregação, só na hora da oração, só na hora do jejum, não. Em todo o tempo da nossa vida estamos diante do altar de Deus. A nossa vida, ela se relata, ou se reflete, melhor dizendo, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então muitas vezes as questões vêm, as perguntas vêm por causa das nossas vidas com Jesus, com Deus. Deus, ele não é miserável. Deus, ele não é um Deus ruim. Deus, ele não é um Deus cruel. Deus, ele é um Deus de amor. E quando fala que ele é um Deus de justiça, não é que ele queira nos julgar para nos condenar, não. Ele quer sempre nos julgar para absolver as nossas causas. Quando o diabo foi diante dele junto com os anjos em relação a Jó, ele começou a dar detalhes de Jó. Ele permitiu que acontecesse com Jó, não para que ele visse a miséria de Jó, não para que as pessoas contemplassem a desgraça de Jó, não, era para que o nome dele fosse glorificado. Mas só que ele não deixou Jó como um abanando, que tudo que Jó tinha dantes, ele duplicou depois. Então no versículo número 4, ele continua dizendo assim, ó: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ele disse que eu faça as obras que ele me Como é o nome do tanque de Siloé? Enviado. Sabe o que acontecia naquela festa do tabernáculo? O povo pegava a água desse tanque de Siloé, enchia os vasos e derramava sobre os altares, a ponto de Jesus dizer que ele é a água da fonte da vida, é dele que gera a água. Enquanto o povo estava ali adorando, pegando aquela água daquele tanque, aí Jesus faz algo fantástico. Enquanto eles estavam se acabando, pegando vasos e vasos de água para levar para o altar, Jesus faz algo maravilhoso. E ele diz no versículo 5: então, ou enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo disso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e entoou com lodo os olhos do cego, e disse a ele: vai e lava-te num tanque de Siloé. Enquanto estavam pegando água, se acabando para adorar, enquanto as pessoas estavam ali fazendo festa, aquele homem vai, embasado em uma promessa, com cuspe e areia, saliva, era cuspe. Jesus cuspiu no chão, pegou a saliva, com cuspe e areia, pôs nos olhos dele, e vai ele, imagina as pessoas levando, ele vai lá no tanque, e vai alguém levando ele, e vai: me leva, menino, que eu sou cego, tu é doido, me leva, e vai ele, ele chega no tanque. Sua camisa é amarela, sua camisa é branca, você é da minha cor, negrinho. Amanhã é dia da gente, da consciência negra. Ele é negro igual a mim. Olha para isso, ele usa chapéu, não sabia.
Porque quando ele foi até o tanque de Siloé, ele foi com a promessa, mas quando ele pôs a mão no tanque, o milagre aconteceu. Por quê, pastor? Porque olha que situação, peraí. Como é que um cidadão chega para você cego de nascença, mendigando ali todos os dias, todo mundo te via, o cara em vez de falar uma palavra profética, ele cospe no chão, ele pega areia, em nome de Jesus, com a saliva, e põe nos olhos dele, e diz assim: vai se lavar no tanque de Siloé. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? A atitude daquele homem foi uma atitude de fé, é aquele que não esperava mais em ninguém, é aquele que não queria mendigar mais moedas, é aquele que não queria mais estar sofrendo, e quando ele põe a mão, que ele abre os olhos, Jesus disse: é eu entrando com providência. Porque acontece milagre com uns e com outros não. Depende da tua fé, depende do ponto de vista que você vê Jesus. Se você vê Jesus como Mateus, Marcos e Lucas, você vai andar com ele como Rogério, Rosenildo, Messias andam comigo. Pô, ele é um grande homem de Deus, mas não é Deus. Mas se você olhar de uma perspectiva diferente, 20 anos, olha o que eu falei, 20 anos depois, provavelmente quase todos os apóstolos já tinham morrido. 20 anos depois de Mateus, Marcos e Lucas serem escritos, é que ele escreve esse livro. Só que ele olha para Jesus depois de 20 anos. Ele: rapaz, eu tive com Deus, o próprio Deus, e não sabia. Eu tive com aquele que fez os céus, que fez a terra, aquele que criou os mares, a porção seca, aquele que dividiu águas, aquele que fez, que sabe cada estrela pelo teu nome. Eu andei com ele todos os dias, 3 anos com esse homem, ele operando milagres, e eu não sabia. Aí o que se difere dos outros apóstolos para aquele homem mendigo, que ele poderia perguntar: o que foi que ele fez aí? Ele cuspiu no chão e passou em seu olho. Imagina se fosse muito aqui, seja sincero, você ia lá se lavar no tanque? O que foi que ele fez? Ele cuspiu no chão, pegou o cuspe dele e passou em teu olho. Ele falou: foi? Quem é esse aí? É Jesus. Ele podia até não estar enxergando com os olhos, como Bartimeu, mas ele entendia que aquele que estava ali não era um profeta como outro qualquer, mas era um enviado de Deus, conhecido hebraicamente como Yeshua, a Hamashia, o Emanuel, que significa Deus conosco. E ele me leva lá no tanque, me leva. Onde é que está o tanque? Tinham 2 piscinas, ou tem 2 piscinas, e não sabe dizer qual das 2, que está lá em Israel até hoje, aonde o povo faz essas cerimônias, faziam na época. Mas a Bíblia vai dizer que ele entra em uma dessas piscinas, enquanto o povo estava pegando água. Imagina aquele homem, sabe, Paula, lavando o rosto. Imagina, a igreja é algo sobrenatural, é algo que só acontece com você se você crê. Eu não estou falando só na cegueira daquele homem, não. Oftalmologista nenhum no mundo já curou, Paula? Me diga aí, Marcela, vocês que entendem, já curou alguma pessoa de cego de nascença? Já teve alguma? Com toda a tecnologia na enfermagem, oftalmologista nenhum pode trazer a visão no mesmo globo ocular de um homem de volta. Ele não precisou pôr avental, ele não precisou fazer faculdade de medicina, ele não precisou pôr o homem deitado em uma cama, ele não precisou de bisturi, ele não precisou de anestesia, ele não precisou de enfermeiros, ele tão somente cospe no chão. Imagina ele agachado, aquele homem sentado pedindo esmola, e ele
cospe no chão, e tão somente com a saliva e com a areia e com o seu dedo o milagre acontece. Mas acontece na vida daquele que verdadeiramente crê, naquele que não olha para o crente errado, naquele que não olha para quem está caído, naquele que não olha para quem está errando, mas naquele que olha para aquele que está sentado no trono da graça. Deixa errar quem quiser errar, deixa pecar quem quiser pecar. O céu é um campo aberto para os verdadeiros adoradores. Então não fiquem vocês que não são crentes de bola cheia, que eu disse, se chamasse aqui e perguntasse da vida de qualquer crente aqui, que vocês teriam como falar, porque isso não é desculpa para vocês alcançarem Cristo não, porque a salvação é individual. Se ele quer ir para o inferno dentro da igreja, eu quero entrar lá, mas eu quero ir para o céu. O inferno não foi feito para mim, foi feito para a senhora, não, Zil? Foi feito para Satanás e sua corja. Tem alguma corja de Satanás aqui? Alguém quer ir para o inferno aqui? Tem alguém que quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Só quem quer ir para o céu, levanta a mão aplaudindo a ele, mas dá uma salva de palmas para ele, porque lá é o nosso lugar de morada. Mas a parte mais gostosa não é essa não. A parte mais gostosa, eu vou ler de novo todo o contexto para que a gente entenda. Porque tem pessoas que estão do teu lado, comem até contigo, mas só espera ver a sua falência. Tem pessoas que vê o tempo todo você passando necessidade, o tempo todo você mendigando, mas pensa que vai contar a sua miséria o tempo todo. Mas Deus vai surpreender pessoas que andam com vocês, que pensam que vai acabar nessa situação. Sabe por quê, igreja? Eu vou ler só depois da cura, versículo 8, olha que coisa maravilhosa. Na Bíblia de vocês está escrito aí, então, os vizinhos? Está escrito? Então os vizinhos? Está igual a minha? Tá. Quem tem vizinho aí, levanta a mão. Cuidado com teu vizinho. Davi era vizinho de Urias. Cuidado. Amém? Ó, então os vizinhos, depois da cura, Moisés, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é esse aí aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é esse. E outros, parece com ele. Só que ele disse, ei, sou eu sim. Aí a conversa continuou. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Aí ele respondeu e disse, o homem chamado ou enviado, conhecido como Yeshua, o Jesus, fez lodo. Ele ainda teve, sabe, a simplicidade de contar os detalhes. Ele fez lodo e entoou em meus olhos e disse-me, vai, para aí. Deus está mandando um crente nesta noite ir. Vai. Não para no meio do caminho porque alguém está dizendo que não dá certo. Vai. Não desista porque alguém está dizendo, rapaz, ele meteu foi cuspe no teu olho, ele está te tirando como otário. Não, vai. Não pare porque alguém está dizendo não tem condições, tem 99 pessoas na sua frente. Você diz, eu sou o 100º, mas se ele quiser eu posso ser o primeiro. Vai, não para não. Aí o que ele disse assim, disse que Jesus disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Aí ele disse, então eu fui. Ele mandou e eu fui. Se ele mandar, vá. Se ele te chamou, venha. Se ele ordenar, obedeça. Porque a resposta vem de Deus. Aí ele diz assim, ó, simplesmente, ele fala assim, aí lavei-me e vi, como estou vendo vocês aqui agora. Se creres, verás o milagre de Deus. Quanto tempo já, Ananias? Quanto tempo já? Quanto tempo? Você está aqui comigo? 4 meses? Tem mais? 4 meses? Quantas pessoas já disseram? Você lembra quando você chegou aqui?
Sabe quantas pessoas chegaram para mim e falaram: pastor, ali, ó, 5. Vem aqui rapidinho, vem aqui. Quantas pessoas chegaram e disseram assim: pastor, esquece. Quantas pessoas também chegaram para ele e disse a ele: rapaz, sai dessa, você não vai conseguir não. Eu imagino a esposa dele dizendo: bem, vai. E aí quando ele vem, imagina Jesus dizendo: vai, Ananias, porque eu sou contigo. Já tem 1 ano. Para vocês que disse que ele não ia, está aqui para a glória de Deus. Isso é um entre as dezenas e centenas de milagres que Deus fez nesse lugar e faz, sempre fará. Porque se a gente for por conversa de vizinhança, meu amigo, e olha o que ele fala, ó, no versículo 8: então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto, meus parentes, que antes me vinham mendigando, poderia ser até aqueles mesmos que me pegavam e me impunham lá, sabe, no lugar já estratégico para eu pedir esmola. Contando com aquele dia, Lucas, sabe? Pensando que era mais um dia, que ia ter que pegar ele lá de novo para trazer para casa. Vem cá, Rogério, mas Rosenildo me pegar para levar para casa. Vem todos dois pelo lado de cá. Pelo lado de lá, sério. Volta de novo. Vem os dois pelo mesmo lado. Quando eu disser já. Tem que me abaixar de novo por causa desse menino. Aí são meus filhos mesmo de igreja. Ai. Olha para aí o velho desse jeito já. Vem os dois aí. Tá vindo? Acharam o cego? Jesus curou. Tá entendendo, Dário? Tá entendendo aí, Dário? Tá entendendo? Aqueles que iam mais um dia contra a sua miséria, bora lá pegar aquele derrotado, bora lá pegar aquele falido, bora lá pegar aquele mendigo. Quem sabe a gente não rouba as 2 moedinhas dele. Quando chega lá, meu amigo, o lugar estava vazio, porque Jesus chegou primeiro e operou o milagre. Aí os vizinhos ficaram curiosos, como foi que Deus fez o milagre. Como é que Deus opera milagre? Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova daquilo que se esperar. Poxa, pastor, o senhor fala direto que Jesus está aqui. Eu não estou vendo, é problema seu, que ainda continua cego. Eu vejo ele todos os dias aqui, né, dona Zil? Todos os dias eu vejo ele aqui. Todos os dias. Né, André? Todos os dias ele está aqui. A dona está aqui e fala assim, ó: André, fica, pastor, não pula não, porque ele é esportista. Eu já tenho 52 anos. Ele está aqui, André. Né, Zil? Ele está me amparando. Ele está articulando os meus joelhos. Ele ainda disse assim: pastor, pelo menos quando o senhor pular de lá, flexiona o joelho. Eu digo: não, senão ele não é Deus, eu tenho que pular de pé, porque ele é Deus. Porque ele está aqui, ele pode curar. Ele abre portas aonde nem paredes existem ainda. A Bíblia diz que é certo chorar. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chore não, está com a mesma enfermidade de mãe. Chore não, que Deus vai dar a sua vitória, viu? Porque Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pastor, quando é que a alegria vem? Rode chegou lá e bateu na porta. Nosso irmão Pedro está aí.
estavam todos orando. Pedro era para ser morto, mataram Tiago ao fio da espada e prenderam Pedro para matar no dia seguinte. E todos já estavam esperando a morte de Pedro, só que o povo estava chorando de noite, mas estavam orando. Então o choro dura uma noite. Aí no Rode chega lá, a menina de 16 anos. Nosso irmão Pedro está aí. Não, menino, você deve ter tido uma visão. Sabe por quê? Pedro estava lá deitado na prisão. Um quarteto de soldado, Félix estava pronto, 16, mais 2, 18 na porta. Não tinha como ele sair dali. Sabe por que puseram isso? Porque Jesus já tinha ressuscitado. Para não haver outra mágica, segundo a visão deles, e outra falcatrua, que para eles roubaram o corpo de Cristo, põe lá 4 homens, 4 quartetos de soldados, e põe mais 2 na porta. Pedro estava dormindo. Agora você vai ser Pedro. Quem vai deitar no chão é você. Eu não quero deitar mais não. Pedro estava lá na cadeia dormindo lá, deita de lado. Está mais novo. Ai. Aí um anjo, Deus está lá nos céus, a triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ouve a oração de um justo surte muito os seus efeitos. Onde tem 2 ou mais pessoas falando em meu nome, ali eu estarei. Então começaram a falar: Jesus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor, Jesus? Mataram Tiago, agora estão promovendo lá para matar Pedro. Aí Jesus desce lá o anjinho. Um anjinho, desce o querubinzinho lá. Aí o querubim desce de noite. Fica aqui, soldado, vem cá, cadê o soldado? Vem cá, Dário, você tem a cara de soldado? Vem cá, outro, vem cá. Eu não posso falar isso, então vamos. Vem cá, Moisés. Ah, Moisés não pode sair não. Vem cá, André. Vem cá, suba aqui. Fica aqui um do lado do outro. Vem cá, nego. Para fazer aqui. Vem cá, nego, porque. Vem cá. Fica aqui. Aqui. Vem cá. Ligeiro, porque o povo entender, fica aqui. Você fica aqui. Mas se vacilar, eu chamo de Lerdo. Pode ser quem for. Se quiser me bata, depois a gente briga. Fala, vem cá, Lerdo, aí. Vem cá, menino. Só pra gente contracenar, falta mais um Lerdo. Cadê esse? Tá aí? Ah, não tá certo. Pronto, aqui dá. Aqui dá. Pronto. Ó, os soldados estavam assim, todos de plantão, era de madrugada, o povo orando. Deus manda um anjo. Pedrão, levanta. Pedro sai com ele, mas Pedro estava pensando que estava tendo a visão. O soldado tudo lá, tudo acordado. Pedro só veio entender. Pode descer, soldados, obrigado. Pode descer, soldados. Pedro só veio entender que não era uma visão. Quando ele estava na rua, que estava dobrando a esquina, o anjo sumiu. Pedro olhou para um lado e para o outro. Os soldados ficaram lá. Eu não quero nem saber o que aconteceu com aqueles soldados. Ficaram lá. Sabe por quê? Quando nós estamos debaixo das asas do Pai, está lá em Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É dele. Aí Pedrão voltou, o Rode chega. Eu vi irmão Pedro, as pessoas oraram, mas não acreditaram. De repente Pedro entra na casa. Como foi que aconteceu? Ele, um anjo. Como é que você passou por aqueles soldados? Um anjo me trouxe. O diabo não te enxerga. O diabo não se apossa da sua vida quando você está guardado debaixo das asas de Deus. Da mesma sorte, este homem. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas se tratava de um homem, já era um homem adulto, né? Senão, né? Falava de um jovem, de uma criança, era um homem. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha. Aquele homem que tinha 38 anos no tanque de Betesda,
38 anos da enfermidade, tinha 54 para 55 anos de idade. Então ele foi acometido daquela enfermidade, não sei como. Mas esse homem, ele nasceu com essa doença. Aí eu vou te perguntar essa noite, e quero que você pergunte ao irmão que está do teu lado. Diga, olhe bem para o lado dele, diga assim, ó, o que é que o meu Deus não pode fazer? Diga tão somente, creia que Ele fará um milagre. Ebenezer. Se eu falar mais alguma coisa aqui, vai ser de mim, não quero, para que Ele não me cobre. Até aqui nos ajudou o Senhor. Como nós começamos com o óleo e ungindo, e continuamos com o pão, hoje é a água.